Nesta quarta-feira, o STF estabeleceu o parâmetro de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas como critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha. O entendimento foi no julgamento que descriminalizou o porte da droga para consumo próprio. Reportagem Marta Ferreira. O Supremo não discutiu a liberação da maconha, mas se a conduta do usuário caracteriza como crime. Na prática, o porte de maconha para consumo próprio segue sendo um ato ilícito, ou seja, contrário à lei. Com a decisão do STF, esse ato passou a ser considerado um ilícito administrativo, ou seja, com punição mais branda do que uma infração penal, não gerando antecedente criminal ao usuário. Mas o porte para consumo próprio segue sujeito a sanções administrativas que estão previstas na Lei de Drogas de 2006, entre elas advertências sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O tribunal também discutiu a fixação de um critério objetivo para diferenciar o tráfico do porte e da produção para consumo próprio. Isso porque, até então, essa definição ficava a cargo da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Mas a norma é interpretada de formas diversas, dependendo da pessoa e do local em que ocorrer o flagrante. Assim, o plenário decidiu que a quantidade máxima de maconha que configura como uso pessoal é de 40 gramas ou 6 plantas, até que sobrevenha legislação regulando essa questão. Considero que esse é o capítulo principal da nossa decisão. Ao fixarmos a quantidade que, a partir de agora, como presunção, vai distinguir o usuário de traficante, vai evitar que esta prisão exacerbada forneça mão de obra para o crime organizado nas prisões brasileiras. Portanto, ninguém aqui no Supremo Tribunal Federal, nenhum dos 11 ministros, defende o uso de drogas. Antes, pelo contrário, nós desincentivamos o uso de drogas. Drogas ilícitas são uma coisa ruim. Nós estamos aqui debatendo a melhor forma de enfrentar este problema e minimizar as suas consequências para a sociedade. E constatamos que a não fixação de uma quantidade distintiva tem sido uma má política pública relativamente às drogas. E aqui já numa opinião própria, penso que a política de drogas que se deva praticar é a de monitoramento dos grandes carregamentos, de persecução dos grandes traficantes, de monitoramento do dinheiro e do policiamento tão intenso quanto possível de fronteiras, e não a política de prender em flagrante meninos pobres de periferia com pequenas quantidades de drogas. Esse caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo tribunal deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça em processos com o mesmo tema. Os ministros também chegaram ao consenso sobre a liberação de valores contingenciados do Fundo Nacional Antidrogas e a destinação de parte da verba em campanhas educativas, principalmente para os mais jovens, sobre os malefícios do consumo de drogas, de forma semelhante ao que foi feito em campanhas sobre o cigarro. Essa discussão chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou um homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é que o porte de drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime porque não causaria danos à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, fez questão de destacar que o tema é sim de competência do Supremo. Quem recebe os habeas corpus que envolvem as pessoas presas com drogas é o Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nós precisamos ter um critério que oriente a nós mesmos em que situações se deve considerar tráfico e em que situação se deve considerar uso. Portanto, não existe matéria mais pertinente à atuação do Supremo do que essa, porque cabe ao Supremo manter ou não uma pessoa presa, como cabe aos juízes de primeiro grau. Portanto,
Essa é tipicamente uma matéria para o Poder Judiciário. Nós precisamos ter um critério para definir se a pessoa deve ficar presa ou não. Ou seja, se nós vamos produzir esse impacto dramático na vida de uma pessoa ou não. Portanto, não há papel mais importante, talvez, para o Judiciário do que ter um critério para definir se uma pessoa deve ser presa ou não deve ser presa.